pouquinho aqui de centro tradicional, gaúcho, né, do CTG Cidade Azul. Vamos estar falando aqui de ecoterapia, que é muito importante, é um assunto. Eu até fui ontem dar uma lida sobre a questão da ecoterapia, né, sobre legislação que nós temos aqui na cidade, que não starta, o acompanhamento, né, tem algumas ações sendo feitas e que precisam implementar um pouco mais, né? Porque é muito importante na vida de muita gente essa questão da ecoterapia. A gente vai estar conversando sobre o assunto. Primeiro a gente dá boas-vindas ao Xeroca, seja bem-vindo, obrigado por atender, né, o nosso pedido para estar aqui no dia de hoje. Bom dia, Zé Luiz. Agradecer a Deus, né, mais uma vez, essa oportunidade que tu estás me dando também, e Ele me dá todos os dias essa oportunidade de agradecer. Que bom. O Xeroca, me diz uma coisa, o Xeroca estava um pouco encolhido, aí eu perguntei, não, estava morando em Camboriú, né, retornou o ano passado, e agora está aqui de volta conosco, né, e ele que é empresário da área de gastronomia, né, tem ali os pet shops aí que também participava com a Mary, depois vida que segue, os filhos também encaminhados, e o Xeroca volta agora com novas ideias, né, querendo ocupar o espaço que é dele aqui na cidade também, né, que todo mundo tem direito, tem um espaço à luz do sol, né? Está aqui o Xeroca também buscando, e a gente disse, Xeroca, vamos lá bater um papo sobre a questão da ecoterapia. Encontrei ele ontem na cama, não, vamos lá, vamos estar conversando sobre o assunto, mas antes de entrar nessa questão da ecoterapia, que é um assunto que depois bem complexo para a gente estar falando, né, o que é que o Xeroca hoje está fazendo? O que é que o Xeroca está desenvolvendo na cidade? Bom, Zé, a todos os ouvintes, né, eu só tenho que agradecer. Eu voltei, eu fiquei 4 anos morando em Balneário Camboriú, né, fazendo uma atividade, fazendo uma supervisão, fazendo uma auditoria, uma evolução junto na parte de churrascaria do Ataliba, onde conversava com empresas de turismo e trazendo essas empresas para conhecer não só Santa Catarina, mas conhecer a churrascaria Ataliba. Mas depois, já um pouco cansado, me aposentei, né, e resolvi voltar para Tubarão, porque estão meus filhos aqui, meu neto, meus netos estão tudo aqui, e meus amigos, né, como você, que tenho muito a te agradecer a ti, Zé, porque tu foi uma pessoa que participou muito da minha vida também, né, como vereador, como presidente da Câmara, como secretário também da Prefeitura, que você foi uma pessoa que ajudou as entidades, não só o CTG Cidade Azul, mas igrejas e todas essas que vocês, vereadores, fazem parte dessa história, como os prefeitos. E eu fundei a Nunes com a Mary em 1987, né? 87, vou fazer 40 anos. Depois me afastei, fui para a churrascaria, trabalhar nessa área, não só no estado, mas também fora. E depois veio o Felipe, quando parou de jogar futebol, começou a jogar, veio para Nunes, montou a Petinautas. O meu filho Guilherme, hoje na pizzaria Del Mundo, e vendendo essas bicicletas elétricas, que é a Volt. E hoje, graças a Deus, os guris estão bem, né? E eu voltei com uma nova finalidade, fazer parte daquela história que eu comecei em Tubarão. Quando eu tinha 27, 28 anos, que o Rodolfo Paes, falecido Dodô, me procurou para ser candidato da presidente da Sergal, né, onde tinha mais de 30 anos o Alexandre Nunes. E dali a minha vida pública começou, né, a ter uma evolução, né, crescer. Mas, como o meu lado empreendedorismo, trabalhando, não deu para me seguir tantas metas. E agora, voltando, eu hoje estou no Rancho JC, que é onde a gente faz uma parte de ecoterapia, ajudar essas pessoas carentes, e faço alguns eventos, formatura, um casamento, um encontro de família, onde para poder agregar valores, alguma coisa também, não para mim, para ajudar também essas pessoas. Uhum. E como fundador também, em 23 de abril de 1993, eu fundei o CTG Cidade Azul. Eu, Jorge Felisberto, falecido Egídio, Rodimar Nunes, a Casa do Pintor,
alguns amigos, e fundamos o CTG Cidade Azul. E depois mudamos, também teve a tua participação em 2009, 2010, junto com o seu Edson Feixeira de Carvalho, falecido Edson, que foi uma pessoa que muito ajudou o CTG, onde nós adquirimos aquela área, né? Então eu tenho duas pessoas do poder público que eu tenho que agradecer sempre muito do Poder Executivo. Dr. Imoto José Ferchucci, que ele deu a arrancada, e depois o José Carlos Stipe, que também foi uma pessoa que muito ajudou. Junto com todos os vereadores que participaram de todo esse processo, que até hoje todos os vereadores, secretários, né? Não posso esquecer do Dionísio Bressan, e mais todos, né? Eu vou esquecer de alguns nomes aqui, né? Mas todos participaram, inclusive o nosso prefeito Sorato também, que hoje também, na época ele era secretário, se eu não me engano, de turismo, né? E depois na regional também. Indústria do turismo, né? Isso, indústria do turismo. E regional. E na regional também. Então tem a participação longa de todos, do poder legislativo e executivo. Mas, então eu voltei e pedindo, alguns amigos pedindo, para dar uma gana maior nessa área do CTG e a ecoterapia, que nós vamos tocar no outro assunto depois. O CTG Cidade Azul, que hoje está localizado na Guarda, próximo ao Hotel Sandrini, foi fundado, foi construído, uma reinauguração em 2011, 3 de novembro de 2011, onde nós tivemos ali uma participação muito clara do comércio, das indústrias, do poder público, do governo do Estado, deputados, deputado Juarez, deputado Pedro Bittencourt, deputado Edinho Bez, mas agora nós precisamos dar uma gana maior para o CTG Cidade Azul. Porque eu estive conversando com o prefeito Sorato um mês atrás, tivemos uma conversa particular, eu e ele, mais o Anselmo, e depois ele me abriu as portas. O Sorato, que é um guri novo, que está, né, iniciando essa vida pública como administrador, como executivo, ele poderia e pode fazer mais pelo Cidade Azul. Por Tubarão, não é o CTG Cidade Azul, nesses longos anos que ele tem participado não só em Santa Catarina, mas no Brasil, e levando o nosso nome. E hoje eu vejo assim, José, e se alguns vereadores ou quem estiver ouvindo essa entrevista, hoje Jaguaruna, São Lugero, Braço do Norte, Imbituba, Içara, os municípios vizinhos estão acima de nós. Hoje Tubarão, cidade polo, cidade do comércio, indústria, agricultura, precisa ter um pouquinho mais de olhos atentos para a tradição. Nós tivemos agora, esse mês que passou, a nossa feira, parabéns ao presidente Djalma e toda a equipe dele, que fez uma feira maravilhosa. Isso Tubarão precisa. E a cultura é cultura. Tudo veio do agro, tudo começou lá. E o cavalo é essa área da tradição, porque muitos pensam que gaúcho é quem nasce no Rio Grande do Sul. Gaúcho é aquele que cultiva a tradição. Gaúcho vem da palavra gaúcho, vem lá da Espanha. Quando os uruguaios, os espanhóis vieram para o Uruguai, Argentina, e aí vieram para o Sul. E o Brasil e o mundo todo, pode ser gaúcho, aquele que cultiva a tradição. É tão linda a nossa tradição, como tem os bandeirantes, tem os nordestinos, né? Nós temos assim, cada estado cultiva. Mas o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Para isso, o tanto que hoje nós temos em Tubarão, na nossa cidade, como nós tivemos o Ayrton Senna, mas hoje a Fórmula 1 hoje do laço, da tradição gaúcha do laço, mora em Tubarão. Felipe Valgas, menino de 20 anos, ele deu 300 armadas. Hoje ele é chamado F300. 300 armadas, 300 tiros de laço comprido, sem botar uma armada no chão. Hoje está percorrendo o Brasil inteiro, atrás de tiro, e mostrando a nossa cidade. Semana passada, em Mato Grosso, em Goiás, no Brasil inteiro, Tubarão está sendo falado pelo esse menino chamado Felipe Valgas. Então a tradição. E não só. Ele é associado do. Ele é associado. Do Cidade Azul? Ele nasceu no meu galpão, na minha cabanha.
na minha campanha. Eu que levei ele para... Eu que dava as injeçãozinhas nele, levava para cortar o cabelo. E é um menino fantástico. Uma família, os pais trabalharam comigo mais de 20 anos, moraram na minha casa. Então, nós temos que se atentar um pouco mais assim pela tradição, né? E o comércio de Tubarão sempre ajudou. Mas agora nós temos hoje como patrão Beto Antunes, como patrão geral. Beto Antunes da... O Beto, ele mora no Bom Pastor. Do Bom, tá, sei. Ele trabalhou com o Heraldo Caminhão. Isso, Heraldo sei que é. Construções. Um guri muito bom, novo, né? Tá mais de 9, 10 anos na tradição. Tem o João Ramos, que trabalha na City também, que também está junto com a gente. Nosso tesoureiro. O Gilson Neves de Souza, que é o nosso contador, também tesoureiro, secretário. O Gilson faz tudo. É um xeroca da vida, faz tudo também. Então, nós temos que... Então, eu estou agora trazendo, junto com essa diretoria, o Jorge Felisberto, pessoas que, lá do passado, que um pouco de experiência, juntando a experiência com essa juventude, para nós alavancar, dar um pouquinho mais para o nosso CTG Cidade Azul, esse nome tão bonito, que representa as cores da cidade. Que bom. É importante, né? A tradição é importante. Como você fala aí, a questão de quem preserva a tradição, né, tem que ser reconhecida. A gente tem que lembrar sempre e fazer história, né? Aliás, a gente tem na cidade de Tubarão, na região, muita gente que faz história, né, e que está também nesse ramo aí, que mantém as suas tradições. Uma das coisas que a gente... Então, tu falou ali no início que tu falou sobre cooperativa, né? Que tu foi convidado na época para participar de cooperativa. Na época, o Rodolfo Paz e alguns empresários me procuraram. Eu estava naquele auge da Nunes Agropecuária, e eu sempre fui uma pessoa bem relacionada. Depois que eu parei de estudar, que eu vim de Florianópolis, depois eu fui em Passo Fundo, voltei, casei e comecei a minha vida, né, de empreendedorismo em Tubarão, né? Mas meus pais já eram empreendedores, né? Meu pai trabalhava com açougue, né? E eles viram, eu visitava muito a região de Jaguaruna, Morro da Fumaça, essa nossa região toda. Dr. Irmaldo me influenciava muito. Eu, com 12 anos de idade, quem já me influenciou? Paulo Osdimai. Eu tinha 12 anos de idade. Chico Futulino, pessoas que... Estélio Boabage. Então, a minha vida... E aí, fui convidado e fizemos um trabalho bom, eu e o Genésio. E hoje eu me orgulho muito, que hoje nós temos a Sergal hoje é um espelho para as outras cooperativas no estado, a nível do Brasil. Mas se pegar a primeira ata de reunião nossa, hoje a cooperativa está todo lá. Esse projeto que foi eu e o Genésio Souza Goulart que fizemos. Depois, por questões políticas, aí eu me afastei. Perdemos a primeira eleição, por 14 votos, ganhamos até a 13ª urna, na 14ª que abriu São Martinho, perdemos. Né? Mas naquela época, tu lembra, houve um envolvimento, não havia, mas teve um envolvimento político muito grande que predominou um pouquinho. Né? O meio político entrou. E como até hoje continua. E esse teu sonho de cooperativa passou? Ou não? Me pergunto, né? O Arilton Barreiro sempre me pergunta, o Ramires e outras pessoas, né? O Zé Carlos Aguiar, falecido, sempre me chamava para dar uma entrevista. Esses dias me perguntaram, né? Quando chega a época de eleição, me perguntam, daí tu vai? Tudo depende do momento, da hora, quem sabe um dia, né? Quem começou pode um dia terminar, né? É verdade. Depende de outras situações também. Então, Xeroca, agora vamos falar sobre a questão da ecoterapia. Você falou aí sobre o trabalho que você está fazendo na fazenda... Rancho JC. Rancho JC. É Jailson Cardoso. Jailson Cardoso. O Jailson, ele tem um menino, o João, que ele tem um problema. Ele é nas perninhas dele, e ele faz físio aqui numa clínica em Tubarão, muito bem recomendada no Brasil inteiro, essa clínica em Tubarão. E uma das maiores recomendações é sempre fazer ecoterapia. Andar a cavalo faz bem, não só para pessoas especiais. Faz para mim, faz para você, para qualquer pessoa. Não tem idade.
Não tem idade. Né? Me diz uma coisa, O nessa cavalo questão... cura. Essa tá... porque a prefeitura foi apresentada um projeto na Câmara de Vereadores, já há um tempo atrás aí, e essa questão da ecoterapia, de fazer uso, muita gente fala, muita gente... Mas tem alguma outro rancho aí fazendo também ecoterapia? Ou é só lá com vocês que estão fazendo? A princípio, eu estou fazendo, junto com o Jailson e uma equipe, estamos fazendo espontâneo. Estamos ajudando essas pessoas que não conseguem pagar. Mas chega um ponto que também nós precisamos de um auxílio, porque alguns profissionais que vão lá, como psicólogo, um fisioterapeuta, eles precisam ganhar, né? Então, nós temos a fazendola lá na Madre, da Lu e da Luana, filha dela, que fazem, né? Também, não sei até que nível eles estão, né? Mas eles estão bem também. Mas nós temos aqui uma referência, nós temos aqui em Cocal do Sul, tem Pescaria Brava, tem Laguna, tem a referência hoje é Campos Novos, no estado de Santa Catarina. Campos Novos. Campos Novos. O CDG Praiano faz também, com a Beatriz também, que é uma integrante da nossa equipe, e transforma a vida. A ecoterapia transforma a vida. Hoje, psicólogo, fonoaudiólogo, todo encaminho crianças que têm problemas, não só crianças que têm problemas. Hoje tenho pessoas que me procuram, que eu dou aula de equitação para algumas pessoas que são empresários, pessoas que são aposentadas, pessoas que estão fazendo algum tipo de tratamento, e quando o médico ou o psicólogo ou o psicanalista pergunta: o que tu faz? O que tu gosta? Tu gosta de cavalo? Nunca tive esse contato. Vai. E aí essa pessoa tem me procurado. Quando ela chega, eu tenho medo, e aí eu começo a fazer, com a experiência que eu tenho, eu começo a mostrar. E quando a pessoa tem o primeiro contato, o primeiro tato, transforma. Porque o coração do cavalo é 5 vezes maior que o nosso. Ele cria uma circunferência de 5 metros de diâmetro. No momento que tu está com ele, conectado com ele, ele sente tudo que tu está passando. Teu batimento cardíaco melhora, a tua emoção melhora, o teu olhar melhora. Crianças que chegam lá a primeira vez, tio, eu tenho medo, tio, eu tenho medo. Mas no momento que botou a mão no cavalo, se transforma. Porque o cavalo passa isso para a pessoa. Então, muda. Porque se você vai hoje no Hotel Fazenda, se você vai em qualquer lugar, as crianças querem o cavalo. O cavalo é um pet grande. É um pet grande, mas é um dos melhores pets que tu pode ter. O custo. Eu ouvi uma entrevista do Espiridião a mim, há pouco tempo atrás. Ele disse, falando sobre ecoterapia, que tem um projeto, o Espiridião apoia muito essa questão de ecoterapia, falando, o custo é caro? Mas o que ele proporciona para o paciente, para o aluno, para a pessoa, é maravilhoso. Tu ganha o teu dia. Que bom. E estão atendendo quantas crianças lá? Por enquanto... Hoje a gente, 7, 8 crianças. Quando procuram a gente está à disposição. É um animal só que faz com... Não, nós temos 5 animais que estão à disposição. Mas a gente tem 2, 3. Nós temos cavalos menores, cavalo... Agora tem que ser um cavalo bem manso, bem preparado, né? José, eu tive uma experiência há uns 15 anos atrás. A Michele Redivo, se estiver me ouvindo, eu vou citar o Dr. Rafael Egídio também, que ele já participou também, ele tem um rancho MG, e a esposa dele, eu acho que participou uma vez. Nós tínhamos vários cavalos, tínhamos uns 10 cavalos, e nós fazíamos 3, 4 cavalos, bem manso, mas num dia um cavalo daquele manso, ele sentiu a mão e estava mancando. Aí eu sempre disse para o rapaz e para a Michele: vocês não me botam nesse cavalo. O nome dele era Sementinha, a gente chamava de Sementinha. Mas ele era arisco, ele era muito ligeiro. Eu dizia: vocês nunca colocam uma criança ou que seja um adulto nesse cavalo, que esse cavalo vai machucar. E naquele dia o rapaz, ele puxou o Sementinha na rampa. O Sementinha, quando encostou na rampa, que viu aquela criança que saiu da cadeira de roda, que colocou,
que postou em cima dele, o sementinho se transformou. Ele caminhou como um cavalo velho, um cavalo. Ele caminhou como um cavalo que estava fazendo aquela criança feliz, curando aquela criança. E dali para frente começamos a usar esse cavalo também. Então, claro, os cuidados temos que ter sempre. Temos que ter. Mas o cavalo é assim. Por que o cavalo transforma? Porque tu sabe que tu não pode bater nele, tu sabe que tu não pode gritar nele. O cavalo te conhece pelo teu perfume, pela tua voz, tudo, o teu cheiro, até o momento que tu diz assim, dá um comando para ele, tudo ele sente. O cavalo, ele tem uma sensibilidade, é o animal que mais sensível tem para nós humanos. Se cavalo falasse, olha, é igual um cachorro, um gato, né? Isso. Então, o pessoal de pet aí também sabe como é que sabe, se alguém está me ouvindo, sabe o que eu estou falando. Bom, transforma a gente. Imagina. Agora, um assunto aqui que esse pessoal, eles tem tempo determinado dessas aulas, tem muito giro, tem muita criança que frequenta. Como é que faz a pessoa para, se quiser estar acompanhando, né? Quiser estar lá, não, eu preciso, tenho na família uma pessoa que precisa, como é que ela faz? Ela pode procurar, se quiser entrar no Instagram, Rancho JC, tá ali, que aí tem... Rancho JC. Rancho JC. Tu põe ali, Ian, na tela lá depois, ou o Rancho entrar no JC. Instagram, Rancho JC, tá ali os contatos, e Xeroca Nunes, Xeroca com X, Xeroca Nunes, tudo junto, que vai lá estar o meu contato, ali você vai ver os alunos, as pessoas que a gente está beneficiando, fazendo essa... Nós temos um caso que começou agora, vem pessoal de Minas Gerais, que vem aqui nessa clínica, outro pessoal de Porto Alegre, de Cachoeira do Sul. E nós temos um menino, o nome dele eu tomei a liberdade, porque a mãe dele me autorizou, a gente não pode estar divulgando. Ele teve um acidente, ficou 6 meses em coma, e os médicos já chamaram a família e disseram que... E o menino andava a cavalo, laçava em rodeio. E no momento que ele ficou bom, que ele viu um cavalo, que mostraram um cavalo para ele, começou a se transformar. Os olhos começaram a brilhar, o coração começou a bater melhor, as batidas dele, a cor dele ficou melhor. Aí a mãe dele procurou a gente. Em 3 sessões o menino já está laçando, já está boleando o laço. A mãe dele chorava, e eu chorava também, porque eu vejo uma mãe chorando. E a mãe tem medo de cavalo, mas ela começou até a gostar do cavalo. Então, inclusive, ontem à noite ela foi lá também. Às vezes a gente não pode estar divulgando, mas ela autorizou divulgar isso. E o menino está em 3 sessões por dia, e a gente está fazendo esse benefício para essa criança. Isso é um benefício, né? E nós fizemos. Então, onde eu falei com o prefeito Sorato, até você viu ontem eu na Câmara, entreguei um projeto, né, que já temos o CNPJ, tudo certinho. Então, e conversei com a secretária, a adjunta, a Patrícia Marcon, que está me dando apoio, agora com a Karina, e falei já com a primeira-dama, a Grazi, vamos tomar um café, quem sabe, conhecer as nossas instalações. Nós temos salas para psicólogo, para fisioterapeuta, psiquiatra, banheiro, chuveiro, uma área de lazer completa, camping, que podemos, inclusive disse até para a secretária, a prefeitura hoje ela tem pessoas aptas. É só a gente fazer. Eu mesmo posso ajudar e dar esse curso para essa pessoa, mexer com os animais e botar esse pessoal. Eu lembro que foi comentado em uma oportunidade, o Beto Lima também tinha um animal desse que colocou à disposição. Sim, também. O Beto Lima, tem que agradecer muito o Beto Lima. O pessoal da PAI ia lá. Mas depois, em função, muitos caminhões começaram a entrar no pátio e aí transferiram para outro local, né? E aí depois também mudou um pouco as coisas, né? Os funcionários saíram, que era o Hamilton, né, que saiu, mas o Beto... Aí nós começamos lá no meu sítio, na Cabanha Fechegime. Né, na Cabanha Fechegime, começamos a fazer, através do Beto, né, o seu Rui Lima também foi uma pessoa que apoiou muito. Né? O seu Rui apoia todo mundo. Né? Imagina. A família é maravilhosa. A família é maravilhosa, correto. Bom, que bacana a gente tá conversando aqui. Xeroca, pena que a gente tem tempo, né? Não temos todo o tempo do mundo, o espaço é meia horinha e passa rápido. A gente está aqui batendo um papo gostoso, legal, e o tempo vai passar. Mas não vai faltar oportunidade, porque a hora que tu encaminhar esse projeto, a gente vai vir aqui para falar exclusivamente dele, né? Trazer mais informações aqui para o pessoal. E aí, se efetivamente a prefeitura
estiver abraçando aí através do projeto, né, para saber as datas de fazer matrícula, inscrição, da publicidade, né? Da atividade que é feita, que é muito importante, a questão da ecoterapia. Né? E eu te agradeço, Zé. Zé, porque a gente, né, imagina, a gente tem essa amizade longa, né? E a Joyce Barrichello, o Arilton Barreiro, o Ramírez, o pessoal sempre também tem apoiado, né? Falando. E o vereador Rafael Tchê está com esse projeto para entregar. Ontem o João Zabotti conversou comigo. Enfim, todos os vereadores, o professor Maurício, eu agradeço muito ao professor Maurício, que o professor Maurício foi meu professor, né? Se eu tenho um pouquinho de coisinha, um pouquinho maior, foi uma instrução. Apesar de ser professor de matemática, foi ele que me deu também, às vezes, uma caretada para mim chegar lá na frente, né? Tá certo, tá certo. E, então, independente, né, de quem está lá dentro, eu tenho certeza que esse coração vai bater forte, não só para a ecoterapia, mas para a tradição e para Tubarão, né? Mostrar, a nossa cidade é tão bonita, né? Tem esse nome, né? Tubarão, Cidade Azul, polo regional, polo de tudo. Nós temos aqui mar, praia, águas termais, temos a serra. Nós estamos no local. Então, acho que cada vez... esse final de semana, quando eu falei um pouquinho de tradição, esse final de semana vai ter em São Lugero. Eu falei para o prefeito, vai em São Lugero, ver o que São Lugero fez. Investiram mais de 8 milhões, o prefeito investiu lá, cancha coberta, Jaguaruna, Praça do Norte, né? E Tubarão precisa. Precisamos, né? Então, cidade, como você falou, uma cidade polo precisa ser bem representada também. Agora, a gente deixa os microfones da Rádio Litoral à sua disposição para a consideração final. José, muito obrigado à Rádio Litoral e parabéns pela tua homenagem ontem também na Câmara, né? É merecido, porque tu fez muito e continua fazendo. Agora, com esse meio de comunicação que tu está levando nesses cantos, são 59 municípios que você vai atingir? Vai dar 54 municípios com aumento da potência dela, que vai para A1 agora, né? A gente está no A4, atendemos 25 municípios hoje. Parabéns. Isso aí você merece, foi uma construção, coisa que você... 22 anos. 22 anos, então tá aí. Então, parabéns. Muito trabalho. É merecido, merecido. Obrigado também, Xeroca, pelas considerações. Agora, 9 horas em ponto, a gente está encerrando.